Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa blusa top-down, que significa de cima para baixo, modelo simples em crochê, tá? O que dá o charme a essa peça é o fio que eu utilizei. Eu utilizei aqui o fio Elis da Pinguim, tá? Na cor 956, que é o Alegre Mix. Utilizei aqui agulha 5 milímetros e uma tesoura e só, tá? Para você fazer essa blusa, pelo menos no meu tamanho, que eu já meço aqui para vocês, eu utilizei 2 novelos, sobrou isso aqui do segundo, tá? Essa blusa aqui, ela é muito simples de fazer, se você sabe fazer ponto alto, você já pode fazer. Para fazer esse tamanho aqui, que é um tamanho MG, quer ver, ele tem 48 de largura por 43 de altura, tá? Você pode adaptar qualquer tamanho, pode fazer infantil, pode fazer para adulto maior, menor, como você quiser. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como é que a gente começa essa peça. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer... uma observação só. Vocês vão ver que o fio é bem mais fininho do que os 5 milímetros do gancho desta agulha. Mas eu queria um tecido mais fluido, né? Mais molinho. E eu tenho um ponto apertado. Então, faça uma amostra para você ver se é a agulha 5, tá? Ou se de repente você consegue fazer numa agulha menor, tal. Qual que é a medida, na verdade? A medida é não ficar transparente, tá? Você não precisar, não ficar tão transparente a peça, você não precisar colocar forro, nem nada disso, tá bom? E aí você vai fazer correntinhas até que você consiga envolver a sua cabeça, tá? A ideia é passar na cabeça. Aqui, nesse caso dessa peça, eu quis ela um pouco mais, o decote mais aberto. Então, eu medi com a fita métrica no meu ombro, né? E coloquei um decote mais aberto, porque eu queria. Se você quer mais fechado, você meça na sua cabeça. Aqui tem, ó, 36. Então, eu fiz uma correntinha de 72 centímetros, tá? Que é muito grande, por isso ele fica caidinho de um lado. Se você não quiser ela muito aberta, você pode fazer o número de correntinhas que dê para passar pelo seu pescoço. Aqui eu vou fazer só uma amostra, tá? Então, você fez as correntinhas, deu para envolver, você colocou lá na sua cabeça e conseguiu, deu certo, né? Ela vai passar pela sua cabeça, ou você quer um pouquinho mais aberta, faz mais algumas correntinhas, e aí você vai contar quantas correntinhas tem aqui. Aqui no meu caso, eu fiz 100 correntinhas, como eu falei para vocês, porque o decote é maior, tá? Pode ser que você tenha menos correntinhas ou mais correntinhas, tá? O que que você vai fazer? Porque a blusa top-down, você começa com um quadrado, na verdade, eu já vou mostrar para vocês. E aí ela vem descendo, tá? O quadrado aqui é o decote. Eu fiz 100 pontos ali. O que que eu faço com esses 100 pontos? 20% deles são as mangas. 20, 20, 40. Sobraram 60%. Eu divido por 2 para frente e para as costas. Tá? Isso aqui para qualquer número de pontos. Aqui no meu deu certinho 20 e 30, porque são 100 pontos, né? Agora, se você não gostar de trabalhar com porcentagem, você pega lá, fiz 100 correntinhas, divide por 5, tá? Que é os 20%. Divide por 5, você vai ter como resultado 20. Ah, bom, então eu sei qual é a medida da minha manga. Eu tenho 2 mangas, então eu coloco 20 aqui e 20 aqui. Eu tenho 100 pontos, eu diminuo. Então, vão sobrar quanto? 60. Ponho 30 e ponho 30. Qualquer um dos dois métodos vai dar na mesma coisa. Eu tô só explicando porque às vezes tem gente que prefere pensar por divisão, tem gente que prefere pensar por porcentagem. Se você tiver, por exemplo, 80 pontos, tá? 80 pontos, você vai ter 16 nas mangas, que é 20% de 80. 32. 80 menos 32 vai dar aqui... 7 menos 3, 4. 48. 24, 24. Tá? Deu para entender, né? A lógica da coisa toda aqui. Então, você vai fazer... Eu vou fazer as contas da minha amostra aqui e volto para mostrar para vocês melhor como é que a gente vai fazer esse quadradinho aqui. Só uma coisa. Se a sua conta der quebrado,
você vai diminuir ou aumentar. Então, por exemplo, se aqui, na frente e nas costas, deu 23,5, faz 24, tá? Arredonda para cima. Na manga, se deu 16,5, você pode até arredondar para baixo, mas na frente e nas costas é melhor que você arredonde para cima, tá? Bom, feitas as contas, todas as medidas, você vai fechar com ponto baixíssimo a sua corrente, tomando cuidado para não virar essa correntinha, tá? Então, suponha que aqui desce para passar na minha cabeça. Eu fiz todas as contas, então vamos lá. Eu subo 3 correntes, que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Aí, eu vou fazer o número de pontos para a primeira manga, tá? Então, no seu caso é 20, faça 20. Aqui na minha amostra, eu vou fazer só 5, porque é uma mini blusa, tá? Como se fosse por uma boneca. 4, 5. Ok? Muito bem. Fiz a primeira manga. Então, você vai fazer lá o número de pontos que você precisa. Aí, você faz, para você passar para a próxima parte da blusa, você faz uma corrente. E aí, você vai fazer o número de pontos que tem a suas costas ou a frente, tá? Aí, você vai tecer o número de pontos aqui. Pronto, teci o número de pontos suficientes para minhas costas, faço uma corrente, agora eu vou repetir a manga, tá? Que aqui no meu caso são 5 pontos altos. Eu vou repetir a minha manga. Repito a manga, faço uma corrente e repito a frente. Bom, terminei, dei toda a volta, fiz uma corrente, e aí eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Opa. Aqui. Para facilitar, você pode marcar com marcadores os intervalos de uma corrente, tá? Principalmente se for um fio mescladinho como esse aqui, que fica mais difícil enxergar, você pode usar marcador ou dar um nozinho com fio de outra cor, tá? O que que a gente vai fazer a partir de agora e até dividir as cavas? Você vai fazer ponto sobre ponto, sempre 3 correntes para subir, que equivalem como ao primeiro ponto alto, tá? Aí, você vai fazer ponto sobre ponto. Ponto. Quando chegar no seu marcador, você vai fazer dentro do espaço de uma corrente, você vai fazer um ponto alto, opa, marcador atrapalhando, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, tá? E aí, você vai continuar fazendo um ponto alto em cada ponto alto. Não esquece de pegar esse primeiro pontinho aqui, tá? Porque às vezes a gente trabalha aqui no intervalo de corrente e esquece de pegar esse daqui. Pegue ele também. E aí, você vai seguir ponto alto sobre ponto alto até o próximo marcador. Aqui. Cheguei no marcador. No marcador, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, tá? Segue assim por toda a volta. Terminei aqui minha carreira, né? Fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no intervalinho aqui. Agora, eu fecho com baixíssimo. Aí, você pode observar que tá feito aquele quadrado que eu desenhei, tá? Aqui estão as mangas, aqui da frente as costas. Então, você vai repetir essa carreira que a gente fez agora, de ponto sobre ponto, e um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no intervalo, até ter o tamanho suficiente para que você
experimente e caiba embaixo do braço. Então, você vai fazer aqui, ó, essa parte aqui. Essa parte aqui, tá? No caso, eu quis bem soltinha mesmo, o cabelo. Bem soltinha mesmo, para não ficar pegando. Então, eu fiz uma cava mais compridinha, de 25 centímetros. Isso significou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? 16 eu já fiz a separação. 15 carreiras iguais a esta segunda. Você pode ir trocando, se você for usar os marcadores, né? Conforme passa a carreira, você troca ele de lugar, tá? Coloca ele no intervalinho aqui. Troca todos. E aí, você vai repetir isso por 13, né? Eu falei 13 carreiras, ou até o suficiente para que você experimente e caiba aqui na cava, tá? Você consiga fechar ele e não ficar pegando nas costas, tá bom? Bom, fiz algumas carreiras, suponho que agora eu tenho experimentado e aqui, né, quando eu pego aqui os dois intervalinhos aqui, meu braço passe com tranquilidade nesse buraquinho, tá? O que você vai fazer agora? Você vai subir as 3 correntes, aí você vai trabalhar um ponto alto em cada ponto das costas, tá? Se você, por exemplo, tiver aqui, se você tiver começado pela manga, por exemplo, você já pula ela inteira. Eu vou mostrar como pular agora, ó. Aqui no meu caso, eu tô com as costas, né? Então, ou a frente. Então, a gente vai fazendo ponto sobre ponto até chegar no próximo intervalo. Cheguei aqui no intervalo. Cheguei no intervalo, eu faço só um ponto alto nesse intervalinho. Aí, eu pulo todos os pontos da manga, vou para o próximo intervalo e faço um ponto alto, tá? E aí, eu continuo trabalhando toda a frente aqui. Pulei uma manga, ó. Toda a frente da peça, um ponto alto em cada ponto alto. Cheguei aqui no próximo intervalo, faço um ponto alto. Pulo toda a manga e faço um ponto alto no próximo intervalo. Se eu já não tiver feito, eu faço. E aí, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? E aí, com isso, você separou as mangas. Como eu falei, se você, por exemplo, por acaso, tiver começado pelas mangas, que eu acho que foi o que eu fiz no começo do vídeo, né? Depois eu desmanchei a amostra, porque já tinha dado errado e comecei de novo. Pule as mangas já direto, tá? Vá para o corpo. Se você tiver com o fio aqui, pule direto. Se você tiver com o fio aqui, faz um ponto baixíssimo para trás, para você poder pular a manga, tá? Separadas as mangas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer carreiras circulares aqui no corpo, até eu ter o comprimento desejado. Então, aqui no caso, vou pegar a blusa de novo. Aqui, ó, depois, deixa eu tirar o zoom. Depois que eu separei aqui as mangas, uni a frente e as costas, eu desci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras, tá? Para dar o comprimento que eu quis. Você pode descer mais ou menos carreiras. Para fazer essas carreiras é muito simples. Você sobe 3 correntes e faz um ponto alto em cada ponto do corpinho, tá? E as mangas, como é que eu faço? Bom, você vai depois cortar o fio, né, arrematar. As mangas, você vai unir o fio. Sempre é melhor que você una aqui na cava, aqui embaixo, onde vai ficar embaixo do braço, tá? Para não aparecer. Então, você coloca o fio aqui, por exemplo, na lateral desse
pontinho que a gente fez, porque aqui a gente tem a cabeça dos pontos, né, da manga. E aqui a gente tem a lateral do pontinho, dos 2 pontinhos que a gente uniu as mangas, tá? Você vai fazer 2 pontos altos em cada lateral e 1 ponto alto em cada ponta. Então, vamos lá. Comecei aqui, vou subir 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Vou fazer o segundo ponto alto na lateral dessa carreira, desse pontinho aqui, que foi o pontinho de união. Escapou. Aqui. Pronto. Agora eu pego um ponto em cada ponto, tá? Agora tá fácil porque você já tem os pontos marcadinhos aqui. Então, pego um ponto de cada ponto da manga, tá? A minha manga, gente, eu fiz ela reta, porque eu gosto dela mais aberta. Então, eu fui tecendo sem diminuições, tá? Fiz ela igualzinha, a espessura que ela tá na minha cava é a espessura que ela tá na minha mão, tá? Então, eu fui fazendo ela reta, manga reta. Aqui, pronto. Fiz em todos os pontinhos da manga. Agora, eu tenho mais a lateral desse outro pontinho. Ah, vou fazer mais um aqui para não ficar um buraco, né, nesse intervalo. E aí, eu vou fazer 2 na lateral desse ponto aqui, tá? Assim. E aí, eu uno com pontos baixíssimos. Pronto. Subo 3 correntes e continuo trabalhando em carreiras circulares até o tamanho da minha manga. No caso aqui, a minha manga tem, depois da cava, né? Ela tem 34 centímetros, tá? Então, eu fiz, ó, aqui é a separação, né, das cavas, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 carreiras, tá? Eu fiz 27 carreiras da manga. E aí, para finalizar, eu fiz uma carreirinha de pontos baixos. Só isso, tá? Eu fiz essa carreirinha de pontos baixos apenas nas mangas e aqui no final da blusa, tá? Só isso. Aqui em cima eu não fiz acabamento, ó. Tá vendo que tá só o pontinho alto? Por isso que eu falo, é o tipo de top-down mais fácil que tem. Se você sabe fazer ponto alto, você faz uma blusa dessa pra você, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima!